Romero, aqui vamos falar sobre fiscalização eletrônica. Tá? Surgiu uma dúvida há algum tempo atrás sobre obrigatório ou não obrigatório a sinalização de fiscalização eletrônica. O que tu pode falar para a gente sobre isso? Então, é um tema que acaba trazendo uma certa antipatia para referente tudo ligado à fiscalização como um todo. Cria uma certa antipatia. Contudo, a fiscalização, o objetivo da fiscalização, ela está relacionada à conduta, à segurança viária. Então, a partir do momento que a conduta, a segurança, elas estão em jogo, há necessidade de ocorrer a fiscalização. E, Paulo, é importante que até antes mesmo de entrar no assunto propriamente dito, informar que velocidade ela é um dos grandes fatores de risco à segurança. Hoje, a velocidade, o consumo de álcool, entendeu? Está entre os fatores de maior risco que foram elencados pela própria ONU. Então, essas questões, há necessidade de fiscalização para que as pessoas possam respeitar. Chega até a ser um pouco óbvio, que tu pode dizer assim, poxa, mas por quê? Para que realmente eu possa resguardar a tua vida. Esse é o grande objetivo, seus. Então, é importante até que a gente possa tirar aquele peso da palavra fiscalização, como se fosse algo que está ali como um algoz. Pelo contrário, a fiscalização, ela visa a segurança, o teu bem-estar. Mas, enfim, na pergunta propriamente dita, não querendo fugir da pergunta, e sim encarando a pergunta, a fiscalização mediante de radar, ela tem 3 ações. A fiscalização no que tange à velocidade, ao avanço de semáforo, tá? E estacionamento sobre faixa. Então, o radar ele tem essa possibilidade de fazer essas 3 ações. Além do outro radar, no qual é uma câmera, que ela tem uma inteligência, Paulo, por trás, chamado OCR. O que seria essa OCR? O nome é em inglês, eu faltei as aulas, ainda não posso aqui falar em inglês o que significa OCR, mas o grande objetivo dela, o software que tem ali, ele vai captar as informações daquela placa e trazer as informações para uma central, do tipo, aquele veículo ele está com ocorrência de furto e roubo, aquele veículo ele não está licenciado, aquele veículo ele tem várias situações referentes à questão de impedimentos administrativos, enfim, o grande objetivo dela ali é de informação. Ela não tem a situação da autuação. Então, o radar, ele pega essas 3 situações que eu falei, depois já tem essa câmera, e eu tenho uma outra modalidade, que isso causa uma certa dúvida em uma grande parte da sociedade, que ela vem com a resolução 909 do CONTRAN, da seguinte maneira, é a fiscalização por vídeo monitoramento. Essa fiscalização por vídeo monitoramento, ela vai trabalhar referente à conduta. O que seria a conduta, Romero? Tudo referente à circulação, parada e estacionamento. É a mesma coisa de ter um agente de trânsito naquela posição ali. Só que o agente de trânsito está por trás, observando uma tela. Então, como é que eu identifico se qual é o tipo de radar, ou se ela é uma câmera de monitoramento, ou se é uma fiscalização? Para que haja a fiscalização através desta câmera de vídeo monitoramento, primeiramente vai ter uma placa informando via fiscalizada por vídeo monitoramento. A primeira regra. Essa placa é obrigatória? Obrigatória. A segunda regra, essa câmera é do tipo daquela que faz de 360 graus, tipo dome. E a terceira regra, tem que ter um agente de trânsito que está por trás dessa câmera. Ou seja, são as 3 regras, Paulo, para que eu possa ocorrer a fiscalização por vídeo monitoramento. E nessa fiscalização por vídeo monitoramento, ela pode autuar? Sim. Até porque, senhores, isso é importantíssimo essa pergunta, Paulo, porque lá ela diz fiscalização por vídeo monitoramento. É a mesma coisa que tem um agente ali. Só que o agente está do outro lado, observando toda a questão do fluxo. Então, é esse a diferença que ocorre relacionada a isso. Enquanto que na fiscalização por radar, a regra é que haja a placa informativa da velocidade máxima na via. Não há necessidade, hoje desde
17, daquela informação. Radar a 50 metros, radar a 100 metros. Não. Subtende-se que o cidadão ele tem observância nas placas de sinalização. E se você observar pelo próprio Código de Trânsito, no artigo 161 do CTB, que ele define o que é infração de trânsito. Ou seja, é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito brasileiro. Então, o cidadão ele não pode alegar escusa de conhecimento, Paulo. E deixar de observar o que diz a legislação de trânsito. Logicamente, a ausência também de sinalização, por força do artigo, salvo engano, 94, ela diz da seguinte maneira: se tiver ausência de fiscalização, de sinalização, também ali fica prejudicada a ocupação. Então, o grande papel, senhores, acima de tudo que está sendo falado aqui, é a própria segurança da sociedade. Top! Esclareceu muitas dúvidas, inclusive uma que surgiu hoje de manhã cedo no grupo dos motociclistas de Castanhal, e eu falei que eu ia esclarecer isso. Eu acredito que ficou bem esclarecido.